Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas eu queria que todo mundo ouvisse isso que você está falando, porque é um ponto que a gente tem recebido muita crítica aqui, que às vezes, por exemplo, nós estamos aqui na conversa, você já sabe até o que eu vou falar, que, né, a pauta dos últimos tempos, e aí tem um convidado, e o convidado às vezes está contando uma história absurda, justamente, né, se mostrando inadequado, que eu acho que chega muito próximo disso do racional, né, para fazer uma piada ali, para causar um exagero que muitas vezes, se ele fosse falar da vida pessoal dele, do que ele realmente sente, ele não colocaria para fora. Sim. E aí a gente começa a rir do absurdo, da coragem que o cara tem por falar aquilo. E às vezes o cara tá falando de um assunto de morte, que nem já aconteceu do Barbur, tá falando que ele passou um trote, Barbur do Chupim. Passou um trote e 48 horas depois Você já começa a rir, né? Antes de contar. Porra, mano, a coragem. O Barbur é muito louco, mesmo. O Barbur é muito louco. Sei. E o Barbur é a frieza, né? Assim, pra fazer a comédia dele, a base dele é a frieza. Eu não sinto nada. Ele fala ouvinte, o cara é da rádio. Ele fala, ouvinte é o que tá estragando o rádio. Ouvinte é uma merda. Sabe, essa coragem do cara falar que, mano, tá fora do emocional, total. E a gente começa a rir e a galera começa a condenar, achando que a gente tá com falta de empatia, por exemplo, com a senhora que morreu. Ou, por exemplo, aconteceu o caso que tava da Selena Quintanilha e da a presidente do fã-clube dela, que matou ela. E aí tinha as duas aqui, a foto das duas, Selena Quintanilha toda maquiada, bonita, glamurosa, e a presidente do fã-clube, toda descabelada, tá ligado? Tipo, uma cara de maluca mesmo. Sim. E aí, tipo, eu falei aqui, essa daqui eu imagino, não conheço a Selena Quintanilha, mas imagino que seja essa, e essa seja a assassina. E aí nós começamos a dar risada disso. E a galera começou, não, vocês estão dando risada da morte dela, tá ligado? Claro. Quer dizer, a risada, ela pode ser uma manifestação agressiva, hostil, mas ela também pode ser uma defesa, né? Assim, quer dizer, algo que rompe antes de você perceber. O Carlos Drummond de Andrade, né? O Drummond dizia isso, né? Tem um poema dele lindo chamado Verbos, em que um dos versos ele diz: rir é a astúcia do rosto na ameaça de sentir. Então, antes de você sentir o espanto, você ri, né? É muito comum, inclusive, que a gente veja, né, em situações bastante delicadas, como velórios, por exemplo, alguém tendo uma crise de riso, de repente, ou num discurso importante a respeito, enfim, de algum tipo de condolência ou coisa assim. Então, é bastante comum e não necessariamente, né? Quer dizer, é uma atitude repudiável, hostil, pelo contrário, por vezes é uma reação comum. Isso é interessante, né? Existe, claro, uma quantidade significativa de psicanalistas, e eu acho que isso é uma questão no meu meio, por vezes mais discutida, outras vezes menos, que não existe a questão de como um psicanalista deve se portar. E existe uma formalidade, né, um tipo de solenidade dentro do grupo de psicanalistas, de alguns mais, outros menos. Me parece que isso tem se desmontado nos últimos tempos, mas que um analista tem que ser uma pessoa séria, né, com uma cara de ovo, impassível, né, assim, olhando para o paciente o tempo inteiro, né? E eu, enfim, venho de uma escola, venho de supervisões, formações em que algo de espontâneo, né, e algo de emocional pode se manifestar, né, longe dessa ideia de uma neutralidade dura, rígida e rigorosa. E muitas vezes, então, no consultório, dependendo do que eu escuto, eu rio, né? E fui aprendendo, à medida que vou clinicando, de que existe uma diferença muito sutil entre você rir de alguém e você rir com alguém de alguma outra coisa, de um terceiro elemento. Freud trabalha isso, inclusive, lá no texto de 1905 sobre o xiste, né? Ou seja, de que tem, normalmente na formação do xiste, 3 pessoas. Então, a risada não carece de ser um ataque direto eu-outro, ela pode ser eu e outro rindo de um terceiro elemento que emergiu no meio da situação. E me parece que, por vezes, rir ou achar interessante diz muito mais de um prazer, né? De você descobrir, por exemplo, um elemento psíquico, uma notícia, uma coisa engraçada, algo dessa natureza, do que propriamente uma ofensa. Raras vezes no consultório eu tenho que explicar para alguém que eu não estou rindo da pessoa. Porque eu estou tão implicado com a história do que a pessoa está me contando que, naturalmente, a gente tem a possibilidade de
né, desmontar, digamos assim, juntos, assim, diante de algum tipo de coisa moral, pesada, alguma história terrível, né? Parece que tem alguma coisa por aí, né? De todo modo, acho que a gente também tem a gente associa muito a ideia do riso, principalmente algumas pessoas, às próprias vergonhas imediatamente. Então, no momento que alguém ri, você flagra persecutoriamente, assim, de uma maneira paranoica, perseguido, você flagra a risada do outro e diz, está rindo de mim. Ou se alguém está assistindo podcast e você ri de uma história e essa pessoa tem uma empatia por quem contou alguma coisa, tá rindo de mim. Né? Assim, projetivamente, a pessoa se sente imediatamente atacada por você. Mas a gente tem uma tendência a entender que quanto mais a gente for capaz de rir de nós mesmos, ou seja, quanto mais a gente puder desconstruir uma seriedade, não é? Solene, formal, dura a respeito das coisas, melhor corre a saúde mental. O próprio Freud diz isso, inclusive, que o contrário do brincar não é o sério, que o contrário do brincar é a realidade. Então, a brincadeira e o sério andam em harmonia, né? São duas maneiras diferentes de atacar, por vezes, o mesmo fenômeno, e não, enfim, uma pilhéria, uma gozação, alguma coisa dessa natureza, necessariamente, né? Inclusive, Vini, faz um corte aqui com esse trecho todo da gente conversa, por que vocês têm raiva da gente? Coloca lá, explicação do porquê porque meio que parece que eles ficarem putos com a gente rindo diz mais sobre eles do que sobre nós, que cruéis, falta de empatia, não é? Parece isso. Claro. Aí, ó, seus trouxa. É o doutor que tá falando. Eu trouxe ele só pra falar disso. Aí no próximo que eu vier, a pergunta é por que vocês me odeiam também.